Fala, juventude republicana, tudo bem? Olha, hoje o nosso podcast está especial. Geralmente a gente sempre tem algum convidado, né? Essa é o que vocês esperam. Mas dessa vez a entrevistada é nada mais nada menos do que a nossa secretária estadual, Anne Quadros. Seja bem-vinda, Anne. Muito obrigada, Pedro. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, por ser o nosso primeiro podcast, né, Pedro? Eu acho que teria que ser algo que vocês pudessem nos conhecer, não só me conhecer, mas é um momento para vocês conhecerem a executiva estadual, porque é claro que nós não trabalhamos sozinhos. Eu não trabalho sozinha, o Pedro não trabalha sozinho, os nossos coordenadores não trabalham sozinhos. A gente faz um trabalho em conjunto, cada um na sua área de administração, mas a gente trabalha em conjunto. Então, fazer esse trabalho para vocês poderem conhecer quem eu sou e posteriormente, daqui para frente, a gente também mostrar para vocês quem é os nossos secretários do interior, os nossos secretários nacional, quem são nossos coordenadores da estadual, vai ser algo também muito legal. É isso aí. Além de conhecer os nossos coordenadores, também saber quem são os nossos pré-candidatos espalhados pelo Mato Grosso do Sul. Estamos em um período eleitoral, né? Estamos agora vivendo um momento de pré-campanha e os nossos jovens, né, estão aí na ativa. Mas isso a gente vai falar no decorrer do podcast. Nós vamos agora querer saber um pouquinho mais, afinal de contas, quem é Anne Quadros? Anne Quadros, 20 anos, aqui ó, graduada em análise de marketing, trabalha desde 16 com produção de conteúdos e lançamento de produtos digitais. Empresária no ramo de treinamentos de inteligência emocional, escritora com a primeira obra lançada e a segunda em lançamento no final deste ano. Olha só que bacana, hein? Formação de coaching, análise comportamental, mentora e palestrante no ramo de marketing inteligente, desenvolvimento de jovens empreendedor, desenvolve trabalho com jovens na área de inteligência emocional e empreendedorismo. Atualmente atende os jovens e adolescentes com consultorias e mentorias. Currículo bacana. Exercendo também, olha só, hoje a função do quê? Da Secretaria Estadual dos Jovens Republicano, implantando uma nova gestão com pensamentos voltados para o empreendedorismo para os jovens sul-mato-grossenses. Esse é o seu currículo, Anne, profissional, mas conta pra gente, conta pra esse jovem aí, afinal de contas, quem é Anne Quadros? Se tem alguma mania, qual livro você gosta, qual sua comida favorita, sua cor favorita? Com certeza. Bom, gente, eu acho que a cor favorita é bem nítido, né? A cor favorita dela é preto. Gosto de preto, gosto de azul. Azul e preto são minhas cores favoritas, então eu sempre tô usando azul ou tô usando preto. Se eu não tô usando preto, tô usando azul. Se eu não tô usando azul, tô usando preto. Então, são cores que eu me adapto muito bem. Então, quem é Anne Quadros? Eu sou uma jovem de 20 anos, que eu vim de uma família classe média baixa. Então, eu vim numa família onde a minha mãe trabalhava muito para poder me sustentar, onde eu morava com os meus avós e com a minha mãe. Então, os meus avós sempre trabalhavam muito, e minha mãe também. E a gente sabe, né, que para criar uma criança, para você manter uma casa, manter um estilo de vida, baixo que for, demanda muito dinheiro. Então, eu cresci muito vendo minha família trabalhar desde cedo. Minha avó foi uma criança que trabalhou desde os 7 anos, minha família tem descendência paraguaia, minha avó é paraguaia, então eu venho de uma cultura paraguaia. Então a minha avó trabalhou desde cedo, o meu avô trabalhou desde cedo, a minha mãe também teve a oportunidade de se formar, minha mãe é graduada, ela é enfermeira e mestre em enfermagem, a minha mãe ela é palestrante, ela é escritora e conferencista. Então eu tenho esse exemplo familiar de a gente tem que trabalhar desde cedo, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que virar alguém na vida. Então eu sempre minha avó fala muito pra mim, Anne, você tem que virar alguém na vida. Não, para de brincar, para de bagunçar, vai estudar, menina. Então minha avó ela falava as coisas pra mim justamente para que eu entendesse que eu tinha que me especializar em algo, que eu tinha que estudar, eu tinha que melhorar em alguma coisa. Então foi desse jeito que a Anne se transformou no quem ela é hoje, graças também à influência da minha família. Então eu vim de uma família que os recursos eram um pouco limitados, então a gente tinha mesmo que se virar com o que tinha. Mesmo assim, eu fui uma criança mimada pelos meus avós, porque a gente sabe que avô e vó faz o que pode pelos netos, né? Então tem toda essa construção. Eu hoje gosto de ler, porque eu desenvolvi essa habilidade
Nunca fui uma aluna, gente, nota 10, nunca fui mesmo. Sempre fui aquela aluna mediana. Era 6, 7, 5, 6, 7, 5. Sempre estava na corda bamba, com principalmente a área de exatas, que é onde eu tenho naturalmente mais dificuldade. Então, assim, eu nunca fui no nota 10, porém sempre me esforçava para estudar aquilo que eu gostava. Então, o que eu não gostava, eu estudava para poder pelo menos passar. Mas o que eu gostava de estudar, eu estudava muito, porque realmente era o que eu me conectava. Então, eu aprendi a ter gosto pela leitura. Acredito que gostar de ler, isso é algo que todo mundo desenvolve. Tem gente que tem facilidade para ler, tem gente que tem dificuldade. Mas todos nós precisamos ler, porque a maior riqueza que a gente pode encontrar em conhecimento é dentro de um livro. É muito bom ouvir pessoas falando, a gente aprende demais. Mas tem coisa que só um bom livro traz pra gente. Então eu desenvolvi o gosto pela leitura quando eu comecei a trabalhar com marketing digital. Então eu comecei a trabalhar com isso na pandemia, dos meus 16 anos. Estourou a pandemia, meu avô morreu e eu me vi num buraco sem fundo, assim. Parecia que eu tava caindo. Então eu desenvolvi ansiedade, eu tive um início de depressão, eu tive uma crise de pânico, justamente por conta desse caos que era a pandemia. No meu aniversário, meu avô morreu no meu aniversário, passei meu velório o meu aniversário no velório dele. Então, assim, tudo aquilo pra mim foi terrível. Eu me via num lugar, né, a gente sabe que todo mundo na pandemia ficou desesperado, porque era uma coisa que ninguém sabia o que estava acontecendo. E simplesmente estava acontecendo. Então, eu vi que eu tinha que arranjar alguma coisa para eu fazer, para eu, às vezes, fugir da dor, fugir dos problemas, pensar em outra coisa. Então foi quando eu descobri que eu tinha gosto sim pelo marketing digital, pela produção de conteúdo, por redes sociais. Então eu comecei a trabalhar com isso com 16 anos. E aí com os meus quase 17 eu lancei meu primeiro infoproduto, eu lancei um curso de automaquiagem, eu me aposentei do ramo da maquiagem, fiz muitos cursos, eu atendia a domicílio, eu vendia cursos online. Então foi quando eu desenvolvi essas habilidades de estudar e de aprender a ler. Porque os melhores livros de marketing, eles são livros, eles não são cursos online. Curso ajuda muito, mas livro enriquece o nosso conhecimento. Então foi assim que eu desenvolvi esse gosto e estou aqui até hoje. Em questão de livros, como eu sou cristã, eu também leio muito livros que têm esse fundo religioso. Então eu leio muitos escritores como J.B. Carvalho, que ele é um bispo da Comunidade das Nações. Tem muitos livros bacanas que eu leio muito. Leio livros sobre inteligência emocional, da Annie Leavitt, que ela é uma estudiosa, psicóloga e psiquiatra também, que ela estuda sobre o funcionamento da mente, os comportamentos humanos. Então, assim, todos os livros que têm a ver com esses conteúdos, eu sempre estou pegando e trazendo para mim. Então, se eu não compro ele físico, eu compro ele online, para a gente poder sempre estar aproveitando e aprendendo. Então, tudo isso é um grande diferencial para nós. E eu vejo que hoje o jovem, para poder ele estar se desenvolvendo e se destacando no mercado de trabalho, independente no que ele trabalha, ele tem que saber, sim, a técnica do trabalho dele, mas ele tem que ter um a mais. Qual que é o a mais dele? É a experiência? Talvez. Mas ele tem que saber um pouco mais além do que ele tem que saber. Tem que saber o trabalho, mas ele também tem que se desenvolver interpessoalmente. Ele tem que desenvolver habilidades comportamentais e emocionais. Que bacana. Isso ela falando a respeito do que ela adquiriu da pandemia até hoje. E eu acho que de tudo, né, Anne, que as pessoas um dia podem chegar a roubar da gente. Eu acho que o que não consegue é o conhecimento, e o conhecimento pra gente é tudo. Diante desse mundo que você vive, de conhecimento, de marketing, de palestras, agora como nossa secretária também, eu queria saber qual é uma frase que você carrega contigo. Você fala, olha, toda hora eu penso nessa frase e essa frase é a minha vida. Bom, tem uma frase que eu ouvi do meu mentor. Eu tenho um mentor que ele é muito próximo de mim, que é o Márcio Michele, que é especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Foi com ele que eu fiz a minha formação de coaching e análise comportamental. Foi quando eu descobri que eu tenho gosto por estudar mais essa área científica de comportamento humano. E ele uma vez falou pra gente o seguinte, que eu carrego pra vida. Se você não quer fazer, Deus coloca outra pessoa pra fazer no teu lugar. E às vezes a pessoa ela é menos capacitada que você. Então aquilo enraizou em mim. Eu falei, cara, se eu não fizer o meu trabalho, se eu não dar a cara a tapa de ir lá e fazer algo por mim, pelas pessoas, de realmente deslanchar a minha empresa, Deus vai colocar outra pessoa para fazer o meu trabalho. Mas às vezes a pessoa é menos capacitada que eu, porque a obra dele vai continuar, o trabalho tem que continuar, independente se você entra ou se você sai. Sempre vai ter alguém disposto a fazer aquilo que você não faz. Então, sempre quando eu penso nas dificuldades que eu quero desistir, eu sempre penso, cara, vai ter alguém disposto a querer fazer o que eu não faço. E eu quero muito fazer parte disso. Então, eu uso isso para poder desenvolver os meus trabalhos hoje. Então, sendo empresária, com 2 empresas,
eu vejo que a gente precisa disso, de colocar a nossa cabeça no lugar e pensar, cara, se eu não fizer, alguém vai fazer no meu lugar. E eu quero muito que seja eu a pioneira nesse trabalho. Que bacana. É isso aí, jovem. Você está podendo conhecer um pouquinho mais da Anne Quadros e pegar isso também como exemplo. Se você não fazer, vai chegar outro, vai fazer e talvez com menos capacidade do que você. A pergunta é se você vai aceitar. Você tem que reagir, é o que a gente fala, né, dentro dos jovens republicanos. Mas, Anne, qual a maior dificuldade hoje que você vê para as mulheres no mundo dos negócios e também na política, já que você tramita nessas duas áreas? Eu acredito que os dois mundos, eles têm suas diferenças, mas a luta das mulheres é a mesma. É a questão de, quando você é mulher, já tem aquela questão que as pessoas já pressupõem que você sabe menos do que um homem. E você, para você poder concorrer com um homem, você tem que ter 4, 5 vezes mais conhecimento que ele, mais diploma, mais especialização, para você poder se pôr à frente. Então, eu acho que isso é um desafio, isso tanto na área política quanto na área dos negócios. Então, para eu poder concorrer com um homem, que eu acho isso horrível falar que eu estou concorrendo com alguém, porque eu não acho que a gente concorre com ninguém. Eu acho que cada um tem suas habilidades e cada um serve para um propósito. Então, eu não vejo as pessoas como adversários, eu vejo como alguém que pode colaborar e que ele tem uma habilidade que eu não tenho. Porque ninguém aqui sabe fazer tudo ao mesmo tempo perfeito. Então, a gente precisa estar ali colaborando. Então, eu vejo que essa dificuldade das mulheres, elas estarem sempre se autoafirmando e se provando para as pessoas ao tempo todo. Ah, tem que fazer, faz 4, 5, 10 coisas ao mesmo tempo, porque ela tem que se provar que ela realmente faz os mesmos resultados que um homem. Então isso é um problema que a gente está encarado aí dentro da política. A gente sabe que tem muitos casos de violência política contra as mulheres. Também tem casos de violência com as mulheres que são empresárias. Nós somos empresárias, somos muitas vezes silenciadas porque acham que a gente não sabe o que a gente está fazendo e acham que sempre tem um homem por trás da empresa. E na verdade não, né? É a gente que acorda às 5 da manhã, que tem que fazer gestão da casa, do marido, dos filhos, da família e tem que arrumar tempo também para poder trabalhar. Então eu vejo que as mulheres, elas têm esse símbolo de força, de resiliência, com certeza é algo muito forte. E eu vejo que a cada dia mais esse paradigma, essa questão desse machismo, vamos dizer assim, ele tem se quebrado mais ainda e as mulheres e os homens também eles têm visto né, que nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Então a gente pode unir as habilidades de um homem e de uma mulher para que a gente possa realmente transformar a sociedade em uma sociedade equilibrada, né, e também uma sociedade mais saudável. Bacana. A respeito disso, né, o equilíbrio a gente acredita que é tudo, né? Se você não consegue se organizar, quem dirá você conseguir organizar uma empresa, você conseguir organizar sua própria família. Então, esse jovem hoje está podendo aprender um pouquinho mais, acho que de algo que você pode colocar para a sua vida. Levar essa história não apenas da Anne, mas de outras pessoas que vocês vão conhecer durante esses podcasts que a gente vai estar apresentando e pegando esses conhecimentos, colocando de fato e de verdade na sua vida para valer, viver realmente essa situação. Que bacana, hein, Anne? Você falando aí a respeito do mundo dos negócios e também da política, qual que é a importância do jovem diante desse cenário, principalmente do cenário político, né? Sendo que o político ele representa a sociedade, também representa aquele grupo, muitas vezes aquele grupo na área da educação, do grupo do esporte, o grupo da segurança. Mas qual que é a importância do jovem diante desse todo o contexto, já que você também é uma jovem, né? Bom, eu acredito que o jovem ele tem esse diferencial ele tem uma percepção diferente do mundo, ele percebe as coisas de forma diferente, ele tem opiniões diferentes, anseios diferentes e sonhos diferentes. Então eu vejo que trazer isso para a política, ela traz um novo ideal para o que é ser um político, para o que é fazer uma boa política, que é o que a gente fala muito. Acredito que a política ela tem que ser reformulada. Acredito que os políticos, nossos representantes, têm que ser trocados. Então eu vejo que trazer pessoas novas, com ideais novos, com percepções, com sonhos, com projetos novos é o ideal. Porque se a velha política funcionasse, a gente não estava onde a gente está hoje. Então eu vejo que a gente tem que trazer novas ideias. E o jovem ele é a porta para isso. Então o jovem ele traz anseios de o que a gente tem que fazer para poder melhorar o ensino. Porque quem sofre com um ensino ruim, gente, é a criança, é o adolescente, é o jovem. Não é o idoso, não é o adulto, porque ele já passou da fase. Agora, quem realmente entra no problema de ter um ensino ruim,
Quem sofre são os jovens, são os adolescentes, são as crianças. Quem sofre a questão de falta de oportunidade de trabalho são os jovens, porque quem sustenta o Brasil é quem trabalha são os jovens. As pessoas depois dos 40 anos, elas trabalham menos ainda. Então, quem sustenta o Brasil? As pessoas acima de 20 anos, dos 20 aos 40, quem sustenta o Brasil é quem paga INSS, é quem paga uma parte dos impostos. Então, quem paga a aposentadoria dos nossos idosos hoje somos nós que trabalhamos no agora. Então, se nós somos pessoas que trabalhamos, se nós somos as pessoas que pagamos impostos, quem tem que definir aonde a nossa carruagem vai, que é o Brasil, somos nós. Então, se nós jovens, a gente não se coloca no lugar de protagonistas da história do Brasil, da história da nossa capital, do nosso estado, as coisas não vão mudar. Políticos antigos, eles não vão fazer novas coisas. Quem tem que fazer as coisas novas somos nós que temos uma visão diferente. Bacana. E você, como secretária estadual dos Jovens Republicanos aqui no Mato Grosso do Sul, qual é a sua maior missão, já que você assumiu esse cargo até pouco tempo, né? E você está tentando ao mesmo tempo conciliar seus afazeres como empreendedora, como mulher do mundo dos negócios e também agora no mundo político. Qual a sua maior missão? Acredito que a minha maior missão hoje é também trazer para os jovens a oportunidade de eles empreenderem. Independente se eles empreendem sendo um empresário autônomo ou se eles empreendem sendo prestador de serviço, contratado, um CLT, que seja. Empreender é muito além de você só ter uma empresa ou você ter um comércio. Empreender é você fazer o que você tem que fazer com os recursos que você tem naquele momento. Então eu vejo que o jovem ele tem essa facilidade, tem essa criatividade para poder empreender e também que a gente possa desenvolver no jovem, Pedro, essa vontade de ele ser protagonista da própria história, para que ele pense que, não, eu realmente posso fazer esse trabalho, e se eu quero fazer, eu posso dar a cara a tapa e eu vou fazer esse trabalho, não ficar dependendo dos pais, ou ficar dependendo do presidente A, do presidente C, do governador A, do governador Y, do prefeito, do vereador. É que muitos jovens, né, Anny, eles esperam o melhor momento para ele tomar uma atitude. Ah, se fulano for, eu vou. Se acontecer tal coisa, eu faço. Se chover, eu vou ficar em casa, eu vou ficar dormindo, procuro emprego amanhã. Aí tem o sol, não, mas tá cedo, né? Quando for meio-dia, eu vou atrás de serviço. Então, muitas das vezes, esse jovem ele fica esperando o momento certo, em vez dele ser o protagonista da própria história, né? Com certeza. Momento certo, momento propício nunca vai existir. Sempre vai ter uma crise, sempre vai ter uma guerra, sempre vai ter um problema. Gente, a gente acabou de passar por uma tragédia no nosso Rio Grande do Sul, né? Se a gente for esperar, tudo tá perfeito, não tem uma guerra, não tem uma tragédia, a economia tá boa, a gente não faz nada. Sem falar que teve a pandemia, né? Você acabou de também falar a respeito, infelizmente, do que aconteceu na sua família. E esse jovem, talvez, ele, assim, no mundo dele, pô, tá tudo certo, tá tudo bacana, tá igual teve uma música um tempo atrás, né? Tô lembrando aqui agora, tá tranquilo e tá favorável. Uhum. E ele tá ali, de boa, tocando a vida, e do nada chegou uma pandemia. E quem sabe Deus, em nome de Jesus, eu creio que não, mas a gente não possa passar por isso novamente e você vai ficar esperando algo acontecer. Eu acho que esse jovem tem que tomar atitude, né? Por isso que dentro do movimento dos Jovens Republicanos nós carregamos conosco a seguinte frase: bora reagir. Com certeza, eu acho que, acredito, tenho plena convicção disso, que nós temos que fazer o nosso trabalho, independente se a crise tá ruim, essa crise não tá ruim, gente. Há quem chora e há quem venda lenços. Você quer ser quem chora ou você quer ser quem vende lenços? Então, você tem que colocar na balança o que você sonha e os problemas. Agora, você vai colocar só os problemas mais importantes, então você não vai conquistar nada. O que você vai conquistar? Quem será você daqui a 20 anos? Mas 20 anos demora demais, sim. Se você não começar hoje, daqui a 20 anos você vai estar igual ou pior do que você está hoje. É esse jovem ter projetos, né? Planos, elaborar, ter metas. E falando sobre isso, planos e tudo mais, quais os planos e desafios para o segmento dos Jovens Republicanos? Bom, acredito que o nosso trabalho hoje é fortalecer os jovens do nosso estado, Mato Grosso do Sul, para que eles vejam a importância deles dentro da política, para que eles se filiem ao partido, para que a gente possa fortalecer os nossos pré-candidatos hoje, para que eles tenham a oportunidade de conseguir uma cadeira na Câmara Municipal, ou como prefeito, nós temos pré-candidatos a prefeito no nosso interior do nosso estado. Então, para que eles tenham a sua oportunidade de desenvolver um trabalho bacana nos seus municípios.
Bacana. Esse jovem, né, ele assumindo também a importância dentro desse plano, né? Porque não basta ele também, né, Anny, estar só filiado, vai ali, participa de alguma roda de conversa, muitas das vezes, ou nem isso, mas é ele poder se incluir dentro de um plano de transformação para o seu município, da sua sociedade. Você, jovem, que assiste agora o podcast, talvez você tenha um plano, tenha uma ideia que pode revolucionar não apenas a sua história, mas também a história da nossa nação. Uma ideia muda tudo. Olha, uma ideia muda tudo. A pergunta é, o que você está fazendo com essa ideia? Uma vez eu me lembro de uma pessoa que falou que o lugar mais rico do mundo não são os bancos, e sim são os cemitérios. Porque ali foram enterrados junto com aquelas pessoas vários sonhos, vários projetos que poderia revolucionar. Bem, eu espero eu colocar todos os meus planos aí em execução. Não sei vocês, né, Anny? Mas vamos lá. Como você vê o jovem no cenário a respeito do empreendedorismo? Você é uma jovem empreendedora, como é que são os desafios do dia a dia para que o jovem hoje possa empreender, principalmente no nosso estado? Acredito que o maior desafio hoje é que as pessoas elas possam confiar e dar credibilidade para o jovem empreendedor. A gente vê muita questão de jovem, não sabe o que é da vida ainda, é jovem, não tem responsabilidade. Isso não é verdade, isso é um mito. Temos muitos jovens comprometidos e responsáveis. Se não fosse por isso, a gente não teria vários jovens aí que hoje com 30 anos são multimilionários. Tem brasileiros que são multimilionários, que começaram a fazer o primeiro milhão com 20 anos, com 22 anos. E a gente tem várias, a Betina mesmo, aquela que ficou muito famosa. Oi, eu sou Betina, tenho 22 anos e 1 milhão de patrimônio acumulado e tal. Ela é uma jovem, que hoje já tem 27 anos, mas ela fez o primeiro milhão dela com 22 anos. Então ela é um exemplo e outros milhões de pessoas que não precisa bater milhão, gente. Você ter um trabalho, você fazer uma faculdade, você conquistar o seu sonho é o que importa. Então tem muitos jovens que são muito focados, eles são focados e eles estudam e eles se desenvolvem para poder fazer o trabalho deles. Então isso é legal. Você falando a respeito disso, não basta bater 1 milhão, né? Eu creio que esse jovem ele tem que sim ir em busca de realizar os seus sonhos, principalmente de ser feliz. Você no começo aqui falou também que você passou por um começo de depressão. E às vezes esse jovem fica aí se pensando, né? Se não for assim, como eu falei agora, né? Se não for assim eu não quero, se não for assim eu não vou fazer. Então ele fica preso no mundo dele, fica ali isolado, se sentindo inferior. Então ele não procura realizar seus sonhos, ele não luta para que possa contribuir para consigo mesmo, acima de tudo, porque eu acho que a gente é do Partido Republicano, fazemos parte do movimento Jovens Republicano, mas eu acho que a maior contribuição que a gente dá para o partido é quando a gente toma algumas atitudes em relação a nós mesmos. Pô, hoje eu vou para o partido, poxa, hoje eu vim aqui, quer dizer, eu estou contribuindo para mim, porque acima de qualquer coisa, hoje estar aqui entrevistando a Anny está sendo ao mesmo tempo um desafio para mim. Não sou eu preparado para poder ser um apresentador, mas, poxa, imagina só, não vai dar porque eu não tenho formação, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho a idade certa, porque eu não sou, me desculpa, eu não sou branco, nada contra, tá? Eu sou preto, eu deixo isso muito bem claro. Eu só poderia gravar se eu fosse japonês, se eu fosse coreano. Não, eu acho que esse jovem ele tem que sair do mundo dele de bolha, muitas das vezes, e encarar os desafios e superar, né? Com certeza. Eu sempre falo muito sobre a questão de... Tem pessoas que elas não vão conectar comigo ou com o Pedro, mas elas vão conectar com você. Porque nós somos seres humanos individuais. E a pessoa que não conecta comigo por conta do meu jeito, por exemplo, ela conecta com o Pedro porque ela é parecida com ele. E se ela não conecta com nenhum dos dois, ela vai conectar com você. Ela vai conectar com o Joãozinho, com a Mariazinha, com a Antônia. Então ela vai conectar. Então quando a gente se trava e se fecha no nosso mundo, pensando que, mas eu não sou capacitada para isso o suficiente, a gente está ali também ditando o final de história de muitas pessoas que elas podem estar dependendo da gente para poder ter um desfecho. Elas falam assim, nossa, mas foi graças ao Pedro, foi graças a Esther, foi graças a Anny que eu desenvolvi meu trabalho, porque eu ouvi eles falarem. Então, sempre vai ter alguém que vai estar precisando que você abra a boca e você fale alguma coisa. E a circunstância que a gente está não define quem nós somos.
o nosso pico emocional, a depressão, a ansiedade, essas crises que a gente tem, elas não definem quem nós somos. Então eu sei que lidar com depressão, lidar com ansiedade, eu que já lidei com isso, eu sei que não é fácil, mas ela não define quem nós somos. A gente sabe que a gente tem muitos sabotadores internos, as vozes internas que falam que a gente não pode, que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente não merece, que a gente não é capacitado. Não, porque a Mariazinha é melhor que eu, deixa ela fazer. Então eu vejo que isso não é verdade. Ela tem os pontos fortes dela, a Mariazinha ela é ótima, mas você tem o seu diferencial. Então a gente precisa que você tenha essa capacidade de entender que você tem o seu diferencial e que você vai conectar com pessoas que eu, Pedro, a Mariazinha, nunca vamos conectar. É isso mesmo. E não é que nós estamos aqui falando muitas vezes com esses jovens, está falando, eles são os perfeitos. Não, cada um tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, tem os seus defeitos, tem os seus problemas, né? Mas também nós podemos ajudá-los, auxiliar esses jovens em algum outro aspecto, colaborar com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, assim como os demais jovens que hoje são filiados dentro do Jovens Republicano. E esse jovem, eu estava falando agora a respeito, até usando aqui o tom de humor, a respeito do jovem que ele é negro, ele é coreano, ele é japonês, não importa também a sua etnia, não importa o segmento que você participa, seja ele cristão, seja ele católico, seja ele, talvez você jovem que frequenta uma casa de terreiro, seja você jovem que gosta de rock, você jovem que gosta de esporte, futebol, natação, de basquete, que gosta de skate, não importa. O Jovens Republicano é a voz dessa juventude. Jovens Republicano é a voz da juventude sul-matogrossense. Eu quero ver agora de você, Anny, uma última pergunta. Quais são os desafios para uma jovem cristã na política? Você que está aí também no mundo dos negócios, na política, você que entrou recentemente ao Partido Republicano, quais são os desafios para uma jovem cristã nesse mundo, tanto dos negócios, mas também na política? Eu acho que o nosso maior desafio hoje é também saber correlacionar o que convém e o que não convém. Porque a gente sabe que no mundo tem coisas que vai abranger todo mundo, né? Tem umas coisas que a gente vê que é certo, coisas que é errado. Então, eu acho que dentro da política, dentro do mundo dos negócios, em qualquer lugar, a gente tem que colocar na balança. Isso convém para mim? Isso convém para eu que tenho princípios e valores conservadores cristãos? Será que eu, fazer amizade com pessoas que acreditam em coisas diferentes das minhas, isso faz bem para mim? Será que se eu sou cristã e eu fico em baladas, em festas, lugares de coisas muito estranhas, usando droga ou perto de pessoas que usam droga, isso faz bem para mim? Eu como uma conservadora e uma cristã? Isso faz parte dos princípios, dos valores que a minha religião prega? Então, esse é o nosso desafio hoje, é a gente conseguir filtrar tudo isso e conseguir fazer com que a gente possa fazer um bom trabalho na política, dentro como empresária, como empreendedor, na escola, na faculdade, no trabalho que for, sem nos desvirtuar dos nossos princípios, dos nossos valores, que é o nosso desafio. Bacana, é isso aí. Então, independente da sua religião, seja você católico, evangélico, espírita, budista, o Jovens Republicano, ele prega a respeito disso, que nós servimos a um único Deus, né? Nós somos a favor do livre comércio, nós temos os nossos princípios, os nossos valores, isso para a gente é inegociável. E dentro do movimento Jovens Republicanos, nós temos jovens que são dessas religiões, jovens que não têm religião, né, estão ali ao mesmo tempo, alguns se descobrindo, né? Nós temos jovens que são skatistas, jovens que gostam, que amam estudar, nós temos jovens que amam futebol, outros que amam natação. Eu particularmente sou apaixonado por natação. Nós temos jovens que são ciclistas, jovens que amam o mundo tecnológico, jogos digitais. Então não importa, né, Anny, esse jovem, o que ele gosta, o importante é saber se ele está ou não dentro dos Jovens Republicanos, porque dentro dos Jovens Republicanos nós estamos falando que os Jovens Republicanos é a voz dessa juventude, né? Com certeza, nós somos o nosso presente e o nosso futuro. Então somos nós que vamos mostrar para a geração que vem depois da gente, que são os nossos irmãos, nossos sobrinhos, os filhos posteriormente, que nós podemos trazer um novo exemplo. Um novo exemplo de política, um novo exemplo de respeito, de exemplo de sociedade, de trabalho, de pessoas honestas, pessoas realmente que trabalham da forma correta, que não negociam princípios e valores, que não negociam com a coisa errada. Nós não podemos negociar com o erro.
A gente não pode relativizar o que é mentira e o que é verdade. O que é verdade, o que é mentira é mentira. A gente não pode relativizar o que é certo e o que é errado. Então isso é uma essência do Republicanos, a gente estar defendendo a verdade e defender os princípios e costumes, né, conservadores. Mas não é porque a gente defende princípios e costumes conservadores que nós estamos aqui puxando bandeira para radicalismo ou puxando bandeira que a gente faz o que quiser, a gente prega o equilíbrio. Então, se você tem vontade de servir a um partido, estar aqui servindo com a gente, pensando em um ideal, algo para o nosso futuro, de uma sociedade mais igualitária, equilibrada, é para cá que você tem que vir. Porque aqui a gente faz debates, a gente equilibra a balança, a gente mostra quais são as dificuldades que o jovem ele enfrenta hoje. Então a gente sabe que os jovens têm muitas dificuldades, não é só uma ou duas ou três, são várias. Porque a gente sabe que é uma construção que ocorre durante todos esses anos de Brasil, a gente sabe que o Brasil não começou ontem, o Brasil começou há mais de 500 anos atrás. Então mudar uma cultura de um país, de uma cidade, de um estado é muito difícil. Só que se a gente não começar hoje, a gente vai caminhando para algo pior. Então eu vejo que a gente melhorou muito, mas a gente tem muita coisa para melhorar ainda. É isso aí. Começando pela tarefa de casa. A tarefa de casa é participar. Se você não participa, infelizmente nada vai mudar, tá bom? Mas galera, é isso aí. Nós ficamos por aqui com o nosso podcast. A entrevistada dessa vez é a nossa secretária estadual dos Jovens Republicanos. E foi um prazer, Anne, poder dividir esse espaço contigo. E a gente vai estar trazendo várias novidades para esses jovens, né, no decorrer das semanas, várias entrevistas muito importantes e assuntos relevantes a essa juventude do dia a dia. Né? Eu queria que você deixasse agora uma mensagem para esses jovens e aí a gente poder estar nos despedindo deles. Com certeza. Pessoal, a minha mensagem é que vocês não desistam dos sonhos de vocês. Que vocês foquem em se desenvolver como pessoas, como ser humano, como profissional. Se você tem um sonho de abrir uma empresa, abra. Se tem um sonho de estudar, foque em estudar. Se tem um sonho de construir uma família, construir uma casa, construa. Isso demanda tempo, demanda muita coisa, a gente tem que abrir mão de muita coisa, mas com certeza quando a gente chegar lá na frente a gente vê que tudo isso vale a pena. Então a gente tem sim que abrir um pouco mão, às vezes, de uma saidinha com os amigos, de fazer algo, de ficar sem uma Netflix, ficar sem fazer nada, pra gente às vezes trabalhar um sábado sim e o outro dia também, de trabalhar de segunda a segunda, de estudar o dia inteiro, de estudar só à noite, porque você trabalha de manhã e de tarde, à noite no horário que você tem pra estudar. Eu passo por isso. Né? Eu trabalho de segunda a segunda e a gente tem que ir equilibrando a nossa agenda para que a gente possa um momento de lazer, um momento para poder descontrair, um momento para trabalhar e um momento para estudar. Então, veja, coloque na balança quais são os seus sonhos e ninguém vai conseguir realizar os seus sonhos a não ser você. E juntos nós podemos construir um sonho coletivo. É isso aí, juntos vamos construir esse sonho coletivo, então venha participar, seja 10, seja parte dessa juventude que mais cresce no nosso estado e também no nosso Brasil. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês no JRCast, os Jovens Republicanos. Um abraço e até a próxima. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Valeu. E aguardo vocês no segundo episódio, que está sendo sensacional. E um detalhe, né? Bora reagir, hein? Depois dessa, meu irmão, vem com a gente, hein? Valeu.